relação aos conceitos anteriores, então a primeira mudança é, eu não tenho mais sepse e sepse grave, eu tenho só sepse. Infecção, sepse e choque séptico. Sepse já agora já significa ser grave. Mas existem discussões que nós não vamos entrar em detalhe, mas entre aquelas definições antigas de sepse grave e choque séptico e as atuais de sepse e choque séptico, há ainda pontos que são debatidos na literatura, são debatidos, na verdade, pelos próprios cuidadores dos pacientes, mas que hoje nós não vamos abordar em profundidade. Mas uma questão é, para sinal de alerta, para eu preciso do Quicksolva ou basta o CIRS? Para diagnosticar disfunção orgânica, é qualquer disfunção ou é necessário um SOFA maior ou igual a 2? Lactato não está presente na definição atual de sepse, mas estava presente na definição anterior de sepse grave, ou seja, caracterizava anteriormente uma disfunção orgânica. E, por outro lado, hoje, a nova definição exige que, além de hipotensão, eu tenha também lactato elevado. É esse E que está nesse slide. E isso também tem sido questionado por diversos autores, e nós mesmos, no dia a dia, nós muitas vezes vamos considerar um ou no lugar deste E, ou seja, uma elevação de lactato ou uma hipotensão refratária, para nós vai ser indicativo de que o doente possa estar com choque séptico. Então, o que nós estamos olhando, por se tratar de uma síndrome, é interessante porque a próprio diagnóstico, ele contempla o conceito, já faz um imbricamento entre fisiopatologia, não é mesmo? Quadro clínico, e aí o diagnóstico vem deste reconhecimento do indivíduo que está séptico. O tratamento, basicamente, do ponto de vista infeccioso, é antibiótico terapia e controle do foco. Vamos pensar, tudo o que está acontecendo nesse paciente vem a partir de uma infecção e da interação que esse agente infeccioso faz com as nossas células da resposta imune. Só que a partir da infecção e dessa resposta, eu tenho as disfunções orgânicas. Então, de uma forma bem intuitiva, o tratamento da sepse é antibiótico terapia e o tratamento das disfunções orgânicas. Isso aparentemente é simples, mas isso vem sendo, pela amplitude de ações possíveis, vem sendo revisto ano após ano pela Surviving Sepsis Campaign, que é que busca, né, fazer um consenso internacional de manejo da sepse. Aqui vocês vejam edições anteriores, sepse grave e choque séptico. E é uma coisa interessante que a cada revisão dessa, 2004, 2008, 2012 e agora 2016, o que nós vimos foi uma simplificação da orientação das intervenções. A ponto de, agora, em 2018, o chamado pacote da sepse ficou resumido ao pacote, ao bando, de apenas 1 hora. Para se ter ideia, inicialmente os bandos eram de 6 e 24 horas. Agora, o que está traduzindo essa situação do bando de 1 hora? E o que ele contém? Primeiro, as intervenções na sepse são tempo-dependentes. Então, é importante que elas sejam feitas o mais precoce possível. E segundo, nós vamos fazê-la em bloco na primeira hora com 2 objetivos principais. Fazer o diagnóstico do agente etiológico com culturas, hemoculturas, administrar antibiótico de amplo espectro e iniciar rapidamente a ressuscitação volêmica, acompanhada, se necessário, do uso de vasopressores. Nós vamos ter muita discussão em outros blocos, com outros especialistas, de todas essas outras intervenções em relação
que tipo de fluido, que tipo de vasopressor, como eu ventilo um paciente séptico. Hoje nós vamos destacar o aspecto da abordagem do agente infeccioso nesses próximos minutos finais da nossa discussão. O que é importante, e nós vimos que nesse pacote, a intervenção no controle do foco e do agente, ela é o fator determinante do tratamento desses pacientes, de como eles vão evoluir. Então, vamos fazê-lo da melhor maneira possível. O que a gente precisa fazer? Olha, é simples. Eu tenho que identificar o foco e o agente que está causando a infecção. Eu vou iniciar a terapia antimicrobiana adequada. E lembra daquela primeira figura que eu mostrei, aquele rinco, aquele pus, aquele abscesso? Se houver um foco, há necessidade de controlar esse foco, muitas vezes com remoção cirúrgica. Então, inicialmente, nós vamos escolher 2 culturas, hemoculturas de sangue periférico, e, obviamente, culturas de outros sítios pertinentes para todos os pacientes com suspeita de sepse, já não se usa sepse grave, antes do início da terapia antimicrobiana. Ora, eu não vou esperar esse resultado. Então, eu preciso começar esse antibiótico imediatamente após a coleta da cultura com a maior possibilidade de sucesso. E esse sucesso, nós vamos depender da adequação no sentido, a bactéria é sensível ou é resistente ao antibiótico que eu estou utilizando. E aqui há 2 estratégias para a gente usar o escalonamento ou descalonamento de antibiótico. Vai ser importante o tempo que eu vou iniciar essa terapêutica. E eu queria, mesmo vocês agora no começo desses conhecimentos, destacar que nós também nesses doentes precisamos levar em consideração aspectos de farmacocinética e farmacodinâmica dos antimicrobianos. Em relação à adequação, só ilustrar isso aqui para vocês, aqui o que nós estamos vendo nesse diapositivo é a mortalidade de pacientes com sepse. Observem que o quadro, o que está pretinho, significa a mortalidade dos indivíduos que tinham choque, tinham o agente etiológico depois identificado, mas nós demos um antibiótico, a bactéria era resistente. Observe que esse equívoco pode dobrar ou até triplicar a mortalidade dos pacientes. Então, a escolha do antibiótico empírico que nós vamos fazer o início do tratamento é fundamental para o sucesso do nosso paciente, para a sobrevida do nosso paciente. E aí, como que eu raciocino para escolher esse antibiótico? Eu vou pensar qual o foco infeccioso, é urina, é pulmão, onde esse paciente adquiriu a infecção, é na comunidade, é no hospital. Esses aspectos vão me dirigir para os agentes mais prováveis e, inclusive, eu já posso antecipar algum grau ou perfil de resistência desses agentes. De uma forma geral, eu começo com antibiótico amplo e, à medida que eu tenho resultados de cultura, eu faço adequação, eu faço o desescalonamento. Um outro aspecto, além dessa escolha ser importante, é importante que ela seja feita rápida e que a administração do antibiótico seja rápida. Aqui é um estudo bastante interessante, mas ele chega a ser até exagerado, vamos dizer assim, mas o que ele coloca aqui para nós de uma forma espetacular é o seguinte: ele pegou indivíduos com choque séptico e o que está marcando ali de tempo, que vocês estão vendo no eixo X, é o tempo de hipotensão entre a hipotensão e o início da antibiótico terapia. E que vocês vão vendo que, veja no que está pretinho, que a cada hora de atraso dessa antibiótico terapia, diminui o número de pacientes que sobrevivem. É impressionante. Então, olha como o desempenho de vocês é importante para reconhecer precocemente, coletar a sepse, coletar a cultura,
Aí nós vamos iniciar antibiótico terapia baseado naqueles dados epidemiológicos que eu mencionei e rapidamente ela deve ser administrada. À medida que eu acerto o antibiótico e eu inicio precocemente, eu tenho uma chance de sucesso terapêutico muito maior. Finalmente, eu queria comentar só um aspecto com vocês, que vocês vão se aprofundar com o tempo, que é em relação à farmacocinética e farmacodinâmica dos antibióticos. Isso pode nos ajudar, se não tanto na escolha, principalmente na forma como nós vamos prescrever esse antibiótico para os indivíduos sépticos. Então é importante pensar que alguns antibióticos são, vocês já viram isso em outra apresentação, são a concentração dependente, ou seja, eu preciso de um pico de antibiótico para ter o melhor efeito, outros são tempo dependentes, então eu preciso de manter nível sérico acima da concentração inibitória mínima para ter o meu efeito desejado, e outros fazem uma combinação dessas duas características. E por que eu estou mencionando isso, vamos dizer, dando tanto destaque em relação ao tratamento do doente séptico? Porque a dinâmica desses antibióticos pode ser muito alterada no indivíduo séptico. Então, na sepse, por exemplo, se a gente está naquelas fases que eu mencionei para vocês, que nós temos vasodilatação, extravasamento de líquidos para o interstício, para o terceiro espaço, muitas vezes eu tenho um nível plasmático baixo de antibiótico. Eu preciso dar doses mais altas. Ora, se eu já caminhei para disfunção orgânica e o antibiótico que eu estou dando tem excreção naquele órgão que está comprometido, essa mesma dose pode me levar a altas concentrações plasmáticas do mesmo antibiótico. Então, no doente séptico, eu quero que vocês pensem como está o estado do paciente na busca da melhor adequação farmacocinética, farmacodinâmica dos pacientes. Então, resumindo, antibiótico terapia na sepse é um grande divisor de águas entre o sucesso e o fracasso do nosso tratamento. Tá certo? Para ter sucesso, ela deve ser precoce. Idealmente, na primeira hora que nós já temos o diagnóstico de sepse ou choque séptico. Ela deve cobrir os agentes mais prováveis. Para isso, vocês vão considerar local de aquisição, foco, quer dizer, comunidade ou hospitalar. O foco primário é a urina, é relacionado a catéter, é respiratória, e a epidemiologia local. Não dá para generalizar. Muitas vezes os hospitais têm perfis, as bactérias vão ter perfis de resistências diferentes. Conheça a epidemiologia do seu hospital. Quando nós começamos o antibiótico de amplo espectro, é fundamental descalonar à medida que eu tenho resultados de culturas. Essa história de time que está ganhando não se mexe é conversa. Sempre pode melhorar. Eu dei um antibiótico de amplo espectro, uma combinação, e veio uma cultura me mostrando que um daqueles antibióticos só é adequado para aquela bactéria, mantenho só esse antibiótico, descalono. E considerem as propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas para fazer a adequação da posologia do seu antibiótico. Olha, vamos voltar para o nosso caso, que eu apresentava inicialmente. O nosso doente, a nossa doentinha, continuou piorando hemodinamicamente. Aumentou o nível de droga vasoativa, piorou a função renal, foi para diálise. E aí vem a questão, o doente está mais grave daquele processo, daquela infecção inicial, ou já tem uma infecção adquirida no nosso hospital? Colhe-se novas culturas. Olha, a terapia sempre guiada para a identificação do agente etiológico. Escalona antibiótico terapia. E aí, o que aconteceu com a nossa moça? Melhora progressiva de todas as disfunções orgânicas, desligado droga vasoativa,
A síndrome de desconforto respiratório foi resolvida, ela é estubada, tem hemocultura negativa, suspende antibiótico terapia e alta da UTI. Então, esse é o desfecho que nós vimos num doente do nosso Hospital São Paulo. E esse é o desfecho que eu quero que vocês vejam nos doentes com sepse e choque séptico que vocês vão tratar. Para isso é importante conhecer. É importante reconhecer o indivíduo com sepse e é fundamental estarmos comprometidos com essa causa. Muito obrigado.